E aí, galera, tudo certo? Bem, pessoal, vamos continuar aqui a nossa sessão falando sobre a associação de resistores. Agora a gente vai falar sobre exemplos, né? A gente vai dar alguns exemplos aqui, tá? Então, um exemplo bem interessante aqui é essa questão da UFV, né? Universidade Federal de Viçosa, né? Do vestibular, os valores das correntes em 1, e 2 e 3 no circuito a seguir são respectivamente. Então, basicamente aqui eu tenho um circuito, tá certo, gente? Tem um circuito. Ele tem uma DDP, né? Uma DDP de 12 volts. E aqui eu tenho uma resistência. E é o que acontece, gente. Você observa esse ponto bem aqui, ó. Você observa esse ponto bem aqui. Olha que interessante essa discussão. Então, quando essa corrente, né, a corrente, ela chega bem aqui nesse ponto, a corrente que passa por essa resistência de 10 ohms, chega aqui, ó, nesse ponto bem aqui, o que acontece? Ela vai, ela vai fazer o seguinte, olha, aqui, ó, I1 vai observar uma resistência de 3 ohms, e 2 vai observar uma resistência de 6 ohms. E aqui, ó, I3 não tem resistência nenhuma. O que é que vai acontecer, gente? Naturalmente, se existisse uma resistência aqui, ó, se existisse uma resistência bem aqui nesse ponto, o que é que ia acontecer? A corrente ela iria se dividir. Só que quando ela chega nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma resistência 3 ohms, então, e aqui tem uma resistência 6 ohms, e aí ela prefere ir somente aqui por essa parte do fio que não tem resistência, tá certo? Então, a corrente ela é esperta, né? Então, sempre vai mais corrente para onde tem menos resistência, e aí tem uma relação de proporcionalidade, né? E o que acontece? Quando não tem resistência nenhuma, a corrente percorre o percurso de onde não tem resistência, tá certo? Então, primeiro, I1 é zero e 2 é zero. Então, essas informações primeiras aqui, ó. I1 é zero e 2 é zero. Então, ou é letra B ou é letra D, tá certo? Vamos agora ver qual é a corrente que passa a corrente I3. Então, a gente usa a lei de Ohm, tá? Então, onde a DDP, atenção, é resistência vezes corrente. E a gente tem que a corrente vai ser a DDP, a tensão sobre a resistência, tá certo? E a gente tem que ir. O que vai acontecer é como se essa parte aqui, essas resistências, ela não fizesse parte, ela não faz parte do circuito. Só vou ter somente essa resistência aqui. Então vai ser I igual a 12 sobre 10 e a gente tem que I igual a 1,2 ampere. Então a alternativa correta é a letra B. E aí você observa nesse circuito aqui que eu montei no simulador, na qual a gente tem as baterias, né? E aí eu tenho a corrente, tá certo? E aqui eu tenho essa resistência. Então a resistência, quando chega nesse ponto bem aqui, ó, ela observa que eu tenho uma resistência aqui, outra resistência aqui. A gente tem duas resistências. Nessa parte do fio não tem resistência nenhuma. Então a corrente, o que acontece, gente? A corrente ela prefere ir para essa região e essa parte do circuito aqui ela simplesmente não funciona, não tem corrente elétrica circulando aqui, tá? Então a alternativa correta aqui é a letra B, tá? 0, 0. Então I1 é 0, I2 é 0 e 3 é 1,2. E a gente vai utilizar somente a resistência 10, tá? A gente utilizou somente a resistência 10. Essa resistência aqui, né? Então só essa resistência aqui estava funcionando, então fica aí igual a 12 sobre 10 que dá 1,2. Exemplo 2. No circuito representado a seguir, todos os resistores têm resistência igual a R. A resistência equivalente entre os pontos P e Q é. Então aqui a gente tem essas resistências, então você observa que essas três resistências aqui estão em série, então basta a gente somar. Tá? Estão em série, então aqui é R, aqui é R e aqui é R. Somando R mais R dá 3R. Aí o que acontece? A gente calcula aqui a resistência equivalente, porque aqui esse 3R vai estar em paralelo com esse R aqui. Aí a gente calcula a resistência equivalente. E aí sempre quando a gente tem somente duas resistências e a gente quer calcular a resistência equivalente, basta multiplicar. Então a resistência equivalente vai ser o R vezes o 3R. A resistência equivalente a gente faz basicamente assim, igual a multiplicando as duas resistências, né, R vezes 3R, e a soma das duas resistências, R mais 3R, tá? E a gente tem que R equivalente vai ser igual a
3R ao quadrado sobre 4R. Aí eu cancelo aqui um dos R's e a gente tem que o R equivalente para essa parte do circuito igual a 3R sobre 4. 3R sobre 4. Então a gente vai ter isso tudo aqui é 3R sobre 4 e está ligado em série com R e com R. Então basta eu somar. Então R equivalente vai ser R, né? Isso justamente por causa que está em série, né? Está em série, então eu vou somente somar. Então R mais R, né? Esse R aqui mais esse R, mais a resistência equivalente de toda essa parte desse circuito, porque está em série, mais 3R. E aí, basicamente, o R equivalente vai ser 4 sobre 4R, mais 4 sobre 4R, mais 3 sobre 4R. E a gente tem que o R equivalente é igual a 11R, né? Que é 4 mais 4 dá igual a 8. 8 mais 3, 11. Então, R equivalente é 11R sobre 4. Tá ok, gente? Então, a resistência equivalente entre o ponto P e Q é 11R sobre 4. Tá ok? Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.